Na aula de hoje, vamos decorar esses biscoitos que foram feitos na aula da semana passada e fazer a decoração clássica realmente com o glacê real. Então, vou mostrar aqui o passo a passo de como chegar no ponto certinho do glacê. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e ao longo de todo esse período estamos focados aqui em produção de Natal, e todas essas aulas vão ficar disponíveis só até a meia-noite do dia, ou seja, essa aula de hoje só fica disponível até a meia-noite de hoje, porque depois ela migra para o curso Doce Presente de Natal, que está aqui embaixo na descrição. É logo o primeiro link. Além dessa aula, todas as outras anteriores também estão lá. Então, entra lá no curso para ver que tem muito conteúdo bacana aí de Natal para você ganhar bastante dinheiro nesse final de ano. E se você quiser receber as informações, os links de todas essas aulas muito mais rápido, é só entrar no grupo do WhatsApp. O link também está aqui embaixo na descrição. Entra lá, porque aí você fica sabendo de tudo. Rapidinho você clica ali naquele link e já cai no vídeo aqui. É molezinha. Então, deixa de papo, vamos trabalhar? E o glacê real, ele é muito simples de fazer, a gente só usa 3 ingredientes. Claro, depois, para colorir ou se você quiser colocar algum aroma, pode sim acrescentar, mas a base são os 3 ingredientes só. Então, nós temos aqui clara de ovo, limão e açúcar. Nada além disso. Eu estou aqui com a clara, tem uma clara de ovo, ou seja, 30 gramas, tá? Então, se você for trabalhar, de repente, com a clara pasteurizada, coloque aí 30 gramas, ou pode também colocar pó de merengue, aí tem que ver a proporção certinha, mas aqui eu estou ensinando com o próprio ovo. Então, já vou colocar na batedeira. Importante, essa bacia da batedeira tem que estar bem limpinha, tá? Não pode ter nenhum resíduo, porque senão acaba craquelando esse glacê. Então, deixa aqui bem limpinho. Pode até limpar com um pouquinho de limão também, ou até mesmo vinagre. Passa um pouquinho, tira o excesso e vamos lá. E eu vou já colocar de cara aqui uma colher de chá de limão. Então, só tem aqui 5 ml, se você quiser medir, 5 ml de limão é bem pouquinho. É só realmente para o ácido aqui fazer o efeito e manter a estrutura desse glacê. Então, eu vou dar uma leve batidinha. E aqui eu vou deixar bater até espumar um pouquinho. E aqui eu só deixei espumar um pouquinho e vou colocar o açúcar. Coloco o açúcar todo de uma vez e vou bater por mais ou menos uns 5 minutinhos. E aqui eu só parei para raspar a lateral, para unir todo esse açúcar, e vou voltar aqui para bater. Olha lá como ele realmente cresceu aqui, dobrou de tamanho e tá bem firme, tá vendo? Ele tá aqui num ponto bem firminho. E agora eu vou porcionar para deixar no ponto correto para a gente conseguir decorar. Eu não tô com uma quantidade grande, então eu botei aqui uma colherinha, olha, mais ou menos essa medida aqui do glacê, e eu vou colocar o corante para tingir hidrossolúvel, ou seja, você pode utilizar um corante em gel, um corante líquido ou algum pó que seja hidrossolúvel, solúvel em água, porque aqui nós temos a clara de ovo que ela é muito líquida. Então, eu vou botar aqui um pouquinho e vou realmente testando para a cor que eu quero. E eu coloquei aqui um tom de cereja bem intenso.
Eu não botei vermelho, botei um rosão, mas olha lá, ele tá ainda muito duro, que fica aquela base quase como um cimento, né? Então aqui eu vou pingar um pouquinho só de água. Na realidade, eu não quero o glacê molinho, fluido. Eu quero ele realmente do ponto de contorno. Então eu vou botar algumas gotinhas só de água, bem pouquinho, e vou mexer, só para dar uma leve amolecida. Eu não quero ele mole demais. Eu quero ele aqui um pouquinho só, naquele ponto que chega a cair. Olha, ele cai, porém não está fluido. Ele tá só um pouquinho mais molinho. Vou botar só mais umas gotinhas. Umas 2 gotinhas só de água. Eu só dei uma leve amolecida. E eu vou fazer isso com todas as cores e com o branco também. Então, o branco não precisa tingir, ele já tá na cor base. Só vou botar um pouquinho de água e botar tudo dentro. Deixa eu pegar o saquinho, né? E depois, olha, coloca aqui no saco para confeitar. E eu tô usando o bico perlê, que é aquele bico fininho, número 2, tá? Eu vou usar isso para todos. Então, e quando você deixar guardadinho, cuidado, deixa essa pontinha protegida da mesma forma que a parte final aqui do saco. E se possível, pode botar até mergulhadinho na água para não deixar o bico ressecar. Então, uma dica é deixar assim num copinho mergulhado com água, tá bom? Agora eu vou fazer as outras cores. Já estou aqui com o glacê tingido e esperando. Eu deixei mais do branco do que das outras cores, então eu botei um pouquinho só para fazer um detalhe de verde, esse tom de cereja bem intenso e o branquinho, então para a gente poder brincar aqui com todos eles. E vou começar pelo bonecão, exatamente porque ele tem uma área grande, a gente pode brincar bastante. Inclusive, eu fiz o chapéuzinho dele para a gente poder colocar junto aqui também. Então, bora lá! Como eu falei, a ideia não é preencher todo o biscoito, a gente só vai fazer contornos e desenhos aqui em cima. E é legal você ter do lado uma ferramentinha aí, um palitinho de dente, uma agulhinha fininha, para só tirar alguns pontos que de repente fique levantado. Então, aqui eu vou começar de cara pelo pescoço, fazendo aqui, olha lá, só mesmo o traço. Então, ele acabou levantando ali um pouquinho, eu venho e abaixo somente com essa agulhinha. E eu simplesmente faço pressão no início e depois eu continuo com essa pressão puxando. Então, eu fiz aqui o primeiro traço, vou fazer como se fosse uma gravatinha, então vou fazer a gola, olha lá, puxo e paro de pressionar. Quando eu paro de pressionar, eu venho aqui novamente só para tirar a marca. E é importante nunca deixar excesso do glacê na ponta, tá? Porque eu quero realmente que ele fique sempre limpinho para a gente conseguir fazer o próximo passo. Então, eu vou fazer aqui um leve losango, preencher um pouquinho mais e vou fazer um tracinho e depois eu venho com o vermelho, porque aqui vai secar um pouquinho e aí eu venho com o vermelho e vou preencher essa área. E agora eu vou fazer o contorno da gravata. Ó, eu levanto
e deixo realmente. O glacê ele vai depositando, você não precisa se preocupar. Ele vem traçando aqui conforme você vai puxando. E agora eu vou fazer só umas tirinhas aqui. Então, eu posiciono, aperto, puxo e paro de pressionar. E novamente só vou unir para não ficar nada altinho. E aqui, olha, então sempre limpa a pontinha. E aqui eu posso brincar, fazer vários movimentos. Achou que ficou alguma pontinha tortinha, com o próprio palitinho aqui, com a agulhinha, a gente ajeita. E aqui eu vou só contornar o sapatinho. Então, pressiono e venho puxando e deixando esse glacê caindo aqui. E agora, olha, só sigo o contorno realmente. Cheguei na ponta, paro de pressionar. O importante é manter a pressão contínua, tá? Não coloca um pouquinho mais de força no meio do caminho, porque vai acabar saindo mais glacê. Então, só faz algum detalhezinho que você queira quando realmente tiver a intenção, senão vem fazendo sempre na mesma pressão. Eu vou medir a altura para poder marcar os olhos, então vou medir aqui só para o olhinho poder aparecer direitinho. Então vou botar aqui bem pezinho, ó. Então vou simplesmente colocar o olho, pressionar e tirar. Dou um espaço, coloca, pressiona e tira. E ajeito a bolinha aqui com o palitinho. Então, depois eu vou aqui fazer o chapéuzinho também. Agora aqui com o vermelho, vou fazer a boquinha. E agora, olha, como eu falei, eu venho aqui e vou preencher esse nozinho, ó, com o toque do vermelho. Aqui no braço eu vou fazer um detalhezinho também. Então, aqui agora é só brincadeira, invente o que você quiser. E agora eu vou brincar aqui um pouquinho do verde também. E vou deixar ele aqui no cantinho para secar um pouco. E vamos brincar agora aqui com o chapéu. Então, o chapéu eu vou fazer o contorno nele todo. Mas eu quero dar uma textura aqui nesse gorrinho. Então, aqui eu vou bater pontinhos e vou puxar realmente, que eu quero fazer aqui uma leve textura nele, olha. Quero deixar um pouquinho mais pro alto. E vou, inclusive, olha, bater as pontinhas para deixar assim regular mesmo. E vou fazer só uns tracinhos aqui vermelhos. E a parte de cima eu vou fazer os tracinhos também, mas eu não vou casar com a parte de baixo. Depois que tiver tudo bem sequinho, aí eu colo um no outro. E agora é só usar a criatividade na hora de brincar aqui na decoração dos outros biscoitos.
E aqui a gente vem realmente brincando com a forma. Então, olha lá, pode fazer um cachecol. O gostoso é realmente colocar cada um de um jeitinho. E uma dica, caso o glacê comece a endurecer um pouquinho e você ter dificuldade de baixar na hora aqui das emendas, molha um pouquinho esse palito ou a agulhinha aqui, e aí você consegue tirar aquelas pontinhas que ficam para o alto. Então, agora eu vou colar. Então, vou posicionar aqui e vou colar o chapéuzinho. E pronto, estão todos aqui, cada um com uma decoração diferente, uma ideia diferente, para a gente poder aí decorar, vender caixinhas, enfim, usar e abusar da criatividade. Aqui a brincadeira toda, pode inclusive colocar a criançada para decorar também, enfim, e use e abuse da criatividade, pode colocar um toque de dourado, outras cores, então amarelo, azul, rosa, lilás, enfim, pode aqui usar e abusar da criatividade. Até mesmo pode colar em cima do glacê aqueles confeitozinhos, então se você quiser colocar alguma forma de estrelinha, enfim, fique aí à vontade para abusar da sua criatividade. E agora eu vou ter que fazer aqui, né, o sacrifício de provar com o glacê. Ele puro, ele não é tão doce, porque o glacê, ele tem realmente uma quantidade de açúcar muito maior. Então, quando a gente coloca tudo junto, traz um equilíbrio aí para o paladar. Fica realmente bem mais docinho, mas ao mesmo tempo o toque da canela, do gengibre sobressai. Então, realmente é o verdadeiro biscoito de gengibre. Falando aqui novamente de boca cheia, mas qualquer dúvida, comenta aqui embaixo e eu vou te responder o quanto antes. Te espero na próxima aula.